Oi, galera dos terceiros anos, tudo bem aí? Como estamos na quarentena? Ficando em casa, se cuidando dos familiares, de quem precisa de ajuda. Acho que esse é o caminho, né? Tentando não surtar. Estamos todos tentando ficar bem, né? Manter a saúde, eu acho que é o principal nesse momento. Vou dar sequência na correção dos exercícios, tá? A partir da questão número 9, então. Tenham a lista na mão de vocês. As questões são super simples, tá? A lista de questões de vocês são as mais simples de todas, tá bom? Não tinha mistério nenhum nas questões. Nós vamos corrigir para ficar tudo certinho alinhado, porque a minha ideia é colocar umas questões dissertativas lá na sala de aula do Google Classroom, tá bom? Então vamos lá. Questão número 9. Ácidos nucleicos, tá? A questão era sobre os ácidos nucleicos, que é exatamente o que a gente está trabalhando agora nesse momento. Considere as afirmações abaixo a respeito dos ácidos nucleicos. Então, a gente tem 3 afirmações ali. Número 1, nucleotídeos são unidades que os constituem, certo? Tá? 2, o RNA é formado por uma sequência simples de nucleotídeos. Lembrem lá, o DNA é uma dupla fita e o RNA é uma fita simples, única. 3, só o RNA apresenta a uracila na sua formação, né? No DNA a gente tem, em vez da uracila, a timina, que se liga à adenina, tá bom? 1, 2 e 3 corretas, a nossa alternativa é a letra A, resposta certa da número 9. Tá legal? Super fácil. A 10 tinha que pensar um pouquinho, mas também não é difícil, tá? Vou ler lá com vocês. Se os nucleotídeos do filamento 1 do esquema a seguir têm uma base púrica, lembram lá quais são as bases púricas, né? É a adenina e a guanina. E o filamento 2 tanto podem ser encontrados e os nucleotídeos do filamento 2 tanto podem ser encontrados no RNA e no DNA. Então, os nucleotídeos que são encontrados no DNA e no RNA são a adenina, a guanina e a citosina, certo? Então, vamos lá. Podemos afirmar que as bases nitrogenadas do filamento 2 podem ser. Então, vamos para o raciocínio lá. Diz que no filamento 1, né, tem uma base púrica, tá? Uma base púrica. As bases púricas podem ser a adenina e a guanina. Então, a gente vai jogar ali, vamos pensar. Se for a adenina, tá? Para o outro lado, a gente vai poder ligar a timina, certo? Adenina e timina. Mas, na questão, diz que na fita 2, as bases que são encontradas tem no DNA e no RNA. Então, adenina não pode ser na fita número 1, porque se tiver adenina na fita número 1, a gente tem que ligar a timina na fita 2. A timina, ela só é encontrada no DNA e não tem no RNA. Então, a adenina na fita 1 está eliminada. Por isso. Consequentemente, na fita 1, a gente vai ter a base nitrogenada guanina, tá? Então, se nós temos 2 guaninas na fita 1, consequentemente, na fita 2, nós vamos ter 2 citosinas. E a nossa resposta certa é a alternativa A, citosina e citosina. Essa questão tem que prestar atenção para fazer.
Se ficarem com dúvidas, se eu não fui clara na correção aqui, me mandem mensagem que eu converso individualmente, tá bom? Mas é isso aí. 11. Facílima 11 também ali, usando aquela tabelinha, tá? Os ácidos nucleicos podem se diferenciar conforme a base nitrogenada e o açúcar que os compõe. Na tabela abaixo estão representados os ácidos nucleicos 1 e 2, tá? Que seria o DNA e o RNA. Então, tem ali na primeira coluna da tabela, tipo de açúcar, tipo de base nitrogenada. Na segunda coluna, as características, o tipo de açúcar e as bases nitrogenadas correspondentes ao DNA. E na terceira coluna, que é o número 2 ali, o tipo de açúcar e os tipos de base nitrogenada do RNA, tá bom? Assinale a alternativa correta. A resposta certa da número 11 é a letra D, tá? Diz ali, o RNA está representado em 2, na coluna que tem o número, a terceira coluna representada por número 2, certinho. Por que não são as outras alternativas? Então, letra A, o DNA está representado em 1 e 2. Não. Por quê? Por causa das bases nitrogenadas, né? O DNA não tem uracila na sua formação. Então, não é a letra A. Letra B. O RNA está representado em 1. Não. O RNA, o tipo de açúcar do RNA é a ribose e a base nitrogenada que tem no RNA é a uracila e não a timina, tá? Letra C. O DNA e o RNA podem ser representados tanto em 1 quanto em 2. Não. Por quê? Já foi dito. O tipo de açúcar do DNA é a desoxirribose, não é a ribose, tá? E o DNA tem a timina. O RNA, o açúcar do RNA é a ribose e a base nitrogenada diferente que tem no RNA, que não tem no DNA, é a uracila, tá? Então, não é a letra C. E não é a letra D, por quê? O DNA está representado em 2. Se a gente respondeu que o RNA está representado em 2 na letra D, ele não vai estar representado em 2, né? Pelos motivos que eu já falei mais de uma vez aqui, tá? Com relação ao tipo de açúcar e com relação à base nitrogenada uracila, tá bom? E timina. Próxima questão, número 12. Os ácidos nucleicos são moléculas mestras da vida. Elas são responsáveis pela síntese de todas as enzimas que controlam, de alguma forma, a atividade celular. Relacione os ácidos nucleicos com as suas características, tá? Recomendo vocês fazerem uma listinha assim, ó, que nem eu fiz na hora de resolver o exercício, que fica super fácil. Então, façam uma listinha de A a G, e aí só liguem ali, se for DNA, botem o número 1, se for RNA, botem o número 2. Aí fica fácil de vocês visualizarem. Eu vou ler com vocês essa resposta e vocês confiram aí, tá bom? Então, vamos lá. 1 DNA, 2 RNA. Letra A, açúcar da molécula desoxirribose, DNA, então, número 1. B, açúcar da molécula ribose, ribose RNA, 2. C, presença de timina. A timina a gente encontra no DNA, 1. D, presença de uracila. A uracila a gente encontra no RNA, 2. E, cadeia dupla, característica do DNA, 1. F, cadeia simples. Cadeia simples é característica do RNA, 2. G, capacidade de autorreplicação. Quem tem capacidade de autorreplicação é o DNA. Então, 1. Então, ficou na ordem de A a G, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.
bem intercaladinho assim. Aí, as respostas corretas podiam ser mais de uma. Então, conforme a relação que a gente fez ali, as alternativas que estão corretas são a letra A letra B, a letra D e a letra G. Tá bom? Então, é mais de uma na número 12. Bem fácil, tá? 13. A 13, a resposta é dissertativa, tá, galera? Então, vamos prestar atenção, mas é molezinha, tá? A análise química em amostras de 5 lâminas com ácidos nucleicos apresentou os seguintes resultados. Então, foram analisadas 5 lâminas e apresentaram aqueles resultados ali, tá? Lâmina 1, ribose, ribose RNA. Lâmina 2, uracila. A uracila a gente encontra no RNA. Terceira lâmina, dupla hélice. Olha, dupla hélice é característica do DNA. Quarta lâmina, timina. Timina é uma base nitrogenada do DNA. Quinta lâmina, 15% de guanina e 25% de citosina. Esse fica na dúvida, tá? Vamos lá, vocês vão entender por que a dúvida. Letra A. Entre essas lâminas, quais se referem ao DNA? Fácil. Eu já respondi, mas eu anotei aqui no meu caderno. Então, das lâminas que representam o DNA, é a terceira e a quarta lâmina, tá bom? Que tem as características ali de DNA. E a letra B, justifique o resultado obtido na quinta lâmina. O resultado que obteram na quinta lâmina foi assim: 15% de guanina, 25% de citosina. Professora, e agora? Né? Como que eu vou saber? Sendo que o percentual de citosina e guanina deveria ser o mesmo. Pensando no DNA, se pegasse uma fita dupla de DNA, sim. Mas vocês podem responder desta forma, ó. O que foi analisado na quinta lâmina pode ser uma fita simples de RNA ou uma fita simples de DNA. Por isso, essa quebra no percentual ali diferente, tá bom? Dúvidas, me mandem perguntas, tá? A 14 é bem semelhante à questão anterior, tá bom? Vamos lá. 5 amostras com ácidos nucleicos foram analisadas quimicamente e apresentam os seguintes resultados. 1. Primeira amostra, ribose. Ribose, RNA. 2. Segunda amostra, timina. Timina, característica do DNA. 3. Terceira amostra, dupla hélice. Dupla hélice, DNA. 4. Quarta amostra, uracila. Uracila, base nitrogenada do RNA. 5. Quinta amostra, 20% de guanina e 30% de citosina. Entre essas amostras, quais se referem ao DNA? Com certeza, tá? Com certeza é a letra C, que fala apenas 2 e 3. Ah, mas poderia ser a quinta amostra? Poderia, mas como tem aquele percentual quebrado, se fosse DNA, o percentual de guanina e citosina seria o mesmo, porque é a dupla hélice. Se tiver 30% de citosina numa das fitas, tem que ter 30% do outro lado. Então, provavelmente nessa questão aqui, essa amostra era uma amostra de uma fita simples de RNA, tá bom? Que daí tem a quebra, não tem o percentual certinho, tá certo? Sempre digo, dúvidas, mandem questionamento, me mandem mensagem, tá?
Questão 15, última questão, moleza. As bases púricas que compõem o DNA são a adenina e a guanina, letra B. Tá bom? Gente, terminamos essas questões iniciais, tá? Façam, tentem fazer, revisem, tá? Por favor, não fiquem procurando respostas prontas na internet, procurem no material de estudo de vocês, procurem ler, tá? Os sites que eu mandei. Tentem fazer de verdade, tá? Vou montar, então, uma sequência de questões sobre esse assunto, questões dissertativas, que serão feitas na nossa sala de aula do Google Classroom, tá bom? Assim que eu tiver essas questões prontas, eu mando o aviso no grupo e vai aparecer lá bem direitinho na sala de aula, tá bom? Fiquem bem, fiquem com saúde, comportem-se, cuidem das pessoas ao redor de vocês, se cuidem, certo? E tentem não pirar, tá bom? Um beijinho para todo mundo e mandem mensagem para mim, tendo dúvida, tá? Tchau, tchau.